O Brasil já foi mandado por Portugal. O Brasil já foi uma roça portuguesa. Aqui já foi tudo. Existiu aqui um cativeiro muito perigoso. Os portugueses a carregar negro das costas da África para botar aqui para trabalhar na enxada. E essas coisas tudo já passou. Daí o português entregou isso, Dom Pedro I fez a independência. Botou o Brasil para cá e Portugal para lá. E daí ficou o Brasil por conta de nós próprios. Antes, isso aqui foi fazenda de escravo, né? Isso foi nos tempos passados, tempos do cativeiro. Há 80 e tantos anos que nós moramos aqui. Meu pai criou 12 filhos, tudo na casa. Meus irmãos, tudo morreram. E agora fiquei eu. E eu nunca saí daqui. Em 1866, o fotógrafo Cristiano Júnior anuncia na imprensa do Rio de Janeiro a venda de cartões postais com retratos de negros. Segundo o anúncio, tratava-se de coisa muito própria para os viajantes que se retiram para a Europa. Fotografados no estúdio, sabe-se que esses negros eram escravos e não libertos por causa dos pés descalços, sinal de sua condição. 1532. Os portugueses introduzem os primeiros escravos africanos para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Em pouco mais de 3 séculos, chegam ao Brasil cerca de 3.500.000 escravos. 1822. O Brasil se torna independente de Portugal e passa a ser a única monarquia duradoura na América. A escravidão mantém-se intocada. 1850. O Brasil proíbe o tráfico de escravos. Nessa data, o Rio de Janeiro é a maior cidade escravista da história, com 266.000 habitantes, dos quais 40% são escravos. 13 de maio de 1888. A princesa Isabel, regente do Império, assina a chamada Lei Áurea, abolindo a escravidão. O Brasil foi o último país da América a libertar seus escravos. 1889. Proclamação da República. Sem acesso à terra ou a qualquer espécie de assistência, os ex-escravos são marginalizados no mercado de trabalho livre recém-criado. Nas novas condições de expansão capitalista, o racismo muda de cara. Considerado antes o escravo operoso e robusto que construiu a riqueza da nação, o negro agora é taxado de mau cidadão, incapaz de submeter-se à disciplina do trabalho assalariado. Analfabeto, desaculturado, sem cidadania, sem família, o negro, ao longo de um século, lutou contra a desagregação étnica. Reuniu os fragmentos de sua identidade nas manifestações religiosas e lúdicas de origem africana e, durante a escravidão, ele soubera preservar com extraordinária plasticidade e astúcia. Hoje, segundo as estatísticas, cerca de 60 milhões de brasileiros, 43% da população, tem origem negra. São quase 8 milhões de pretos e 52 milhões de pardos, constituindo a maior população de origem negra da diáspora africana.
Distrito de Vinhateiro, município de São Pedro da Aldeia, quase na divisa com Cabo Frio, a menos de 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Aqui viveu Gabriel Joaquim dos Santos. Seu pai era um ex-escravo que trabalhara numa fazenda como feitor e sua mãe era filha de índios. Nascido exatamente 4 anos após a abolição, Gabriel morreu em 1985, aos 92 anos, cego, com os pés inchados e cortados, depois de quebrar a perna e recusar-se a ser internado num hospital. No final dos anos 70, depoimentos de Gabriel foram registrados num pequeno gravador. Depois de sua morte, descobriu-se que ele tinha deixado vários cadernos de assentamento, onde estavam anotados, alternadamente, fatos do cotidiano, da história da região e da história do Brasil. Gabriel Joaquim dos Santos nasceu no ano de 1892. Gabriel Joaquim dos Santos. Nasci no ano de 1892. Minha profissão foi salina. Trabalhar na salina, um serviço muito pesado, e trabalho de roça, plantar milho, plantar feijão. Morava com o papai nessa casa velha que a senhora está vendo aí. E de maneira que em 1912 tive um sonho para fazer uma casinha para eu viver sozinho, fora lá da família, para eu fazer os meus trabalhozinhos com sossego. Quando eu tinha as horas vagas, continuava a fazer a casinha. Escolhi para fazer a casa no alto, porque os temporal batia, mas de manhã aparecia tudo seco. Eu segui a religião católica. Em 1926 me converti no Evangelho. Entrei para a Igreja Batista e lá tinha um menino bem sabido. Eu disse: ô menino, eu vou comprar um livro para você me ensinar alguma coisa na leitura. Comprei uma cartilha de criança, estudei, não acabei a cartilha, aprendi a assinar meu nome. Mas graças a Deus, dou a definição da Bíblia toda. São Gonçalo, município do Grande Rio. Manuel Diodoro Maciel tem 120 anos e foi escravo em Minas Gerais. Solteiro, sem parentes, ele mora com seu amigo e ex-patrão, o sitiante Antônio de Souza. Até 6 anos atrás, Manuel ainda trabalhava na lavoura. Seu Manuel, como é que foi a abolição? A escravidão acabou porque a princesa Isabel, o pai dela, foi a Portugal. A vez de ir a Portugal, ela trazia, o coração dela pediu, estava enjoado de ver gente sofrer. Sua tia, ela estava no coração dela? Ela não gostava, não. Aí o coração dela doía de ver a judiação deles. Então ela deu libertação. Quando o pai dela veio de Portugal, ela já tinha feito o que precisava. Então ele deu libertação, o pessoal juntaram, queria acabar com ela, mas aí o papai do céu não deixou. E daí, seu Manuel, depois da abolição, o senhor continuou na fazenda que o senhor era escravo? Não, senhor. Dia 6 vim descendo para lá ganhar o estado do Rio, para ganhar o estado do Rio. Trabalhava na roça, puxar a cana com carro com os bois, puxava a cana para a usina, e cortava lenha, capinava, fazia todo o serviço. Era melhor que a escravidão? Era melhor. É? Melhor da escravidão. Era, quer dizer, havia mais ou menos no dinheiro. Eu falar do dinheiro bem, tá bom. Não, comigo é na nota. Não, comigo era na nota. Uma notinha assim, uma coisinha da gente. Quando o pessoal vem aqui fotografar o senhor para a revista e tal, dá uma maladinha pro senhor, dá uma coisinha? Não, alguns dá, alguns não dá. O senhor gosta? Gosto e adoro. Será que o senhor tem também aí? É capaz de ter. Ele tem mais amigos aí que tem pratinha aí. Dá uma baratinha aqui. Falta inteira aqui. Muito obrigado, Deus que ajude. Agora quero o retrato. Tudo deu retrato da Deus, nada. Luizinho, quer ver?
Manuel Deodoro Maciel morreu em janeiro de 1989, 4 meses depois desta filmagem. No dia 27 de julho estou com a minha perna muito doída de ferida. Pedi a Deus que me curasse para que eu ficasse bom. Quando acabei a obra da casinha, aí veio um pensamento para eu enfeitar essa casinha. Enfeitar de que maneira? Pensei. A gente não tinha dinheiro para comprar certas coisas. Então, imaginei de apanhar aqueles caquinhos de louça no lixo, apanhar caco de vidro, fazer aquelas florzinhas de vidro para pregar na parede da casa para enfeitar. Veio aquela coisa na mente. Só apanhar os cacos. Resto das grandes obras da cidade. Lixo. Vem uma pessoa com um azulejo, eu boto. Vem uma pessoa com um caramujo, eu boto. Aí por fora tudo tem aquelas jarras de barro com aquelas flores em cima. Aquelas flores é feita com caco de telhas, caco de pedaço de pedra, porque quero que não se desmanche. A chuva bate, lava, é uma sempre viva aquilo. Aquela jarra foi um sonho que eu estava fazendo no meu jardim. Fui juntando pedra e fiz aquela jarra, aquela pilastra com aquela rosa em cima. Lembra um chafariz. Equivale uma lâmpada queimada? Nada. A lâmpada queimada nas casas grandes apanha e bota fora. Não tem mais luz? Eu vou lá no lixo, apanho a lâmpada ou por outra. As criancinhas me trazem para eu fazer abajur feito de lâmpada queimada. Gabriel trabalhou na Salina desde os anos de 1912. Saiu no ano de 1960, cansado, encostado no instituto. Naqueles tempos, os operários da Salina ganhavam por dia. No ano de 1912, 2 cruzeiros. 1920, 3 cruzeiros. 1930, 6 cruzeiros. 1940, 7 cruzeiros. 1950, chegou a 60 cruzeiros. As leis do cativeiro no Brasil começou no tempo da colonização, no ano de 1532. Olha, África. O que te lembra a África? O que tem de importante a África para você? Para mim, a Itália tem muita importância, né? Porque eu nasci lá. A África? Onde que moram os negros. Isso. Os escravos eram o quê? De onde que vinham? Eles eram exportados, né? Eles vendiam escravos. De que lugar eles vinham, os escravos? África, né? Da África. Eram brancos, índios? Como é que eles eram? Eram mestiços, né? Tinha negros, tinha mestiços. Por que mestiços? Sim, capuz, assim, moreno, de cabelo duro. Você é o quê? Branca, capuz? O que você é? Acho que eu sou capuz. Você já viu o caminho que os traficantes, né, de escravos fizeram para chegar até o Brasil? E hoje os navios são mais modernos e demoram menos, mas antigamente não, né? Eles não tinham tantos recursos que eles têm hoje. Então, a própria higiene era horrível, porque eram muitos. Muito negro? Muitos negros. Quantos mais negros, melhor, né? Porque cada negro representava muito dinheiro. Então, eles queriam mais trazer negros. Não importava a quantidade, nem como eles viriam chegar ao Brasil, mas eles queriam os negros. E com isso eles ficavam doentes, né? Não tinha médico na época para cuidar de tanto negro. E a alimentação era fraca, a falta de higiene. O que é ser escravo? Cavar minas para ouro. Para procurar ouro, para dar para os brancos, para vender, né? Quem foi Zumbi? O Rio dos Palmares eu não sei quem foi não, mas ele era um grande guerreiro. Era um chefe e lutava. Mas em onde que ele lutava? Em que lugar? Nos Palmares. O que era Palmares? Era um lugar que os negros que conseguiam fugir iam pra lá. Quando os brancos iam lá, o que eles faziam? Lutava, matava. E alguns deles morriam também. E como é que morreu o Zumbi? O Zumbi morreu a tiro. O nascimento dos guerreiros do Brasil.
o Duque de Caxias, nasceu no dia 25 de agosto de 1803. O Almirante Tamandaré nasceu no dia 13 de dezembro de 1807. A casa tem 3 cômodos. Eu não cozinho aqui. O meu almoço é minha sobrinha que traz. Banheiro não tem. Aqui só trato de fazer os meus enfeites e de zelar. Fiz aquele altar. Aquilo é um altar, feitozinho todo de pedra. Parece um armário antigo para guardar os meus livros. Comprei uma talha, botei ali aquele depósito de água. Fiz umas bicas, cai água em cima da casa e a água cai dentro da talha e enche que nunca me falta água. As datas eu gosto de fazer para recordação. As pessoas verem, não esquecer. Isso foi feito em 52. É tudo feito de cimento, pedra e vidro. Lembranças. As pessoas que mais tarde vierem aqui, eu não estou aqui, mas elas se lembram de mim. Essa mesazinha aí é onde eu escrevo. Essa pedra mármore, meu sobrinho me deu. Então eu coloquei aí. Me serve muito. É muito macia para eu escrever em cima. Uma mulher matou o marido na dança em Cabo Frio no dia 25 de fevereiro de 1970. As leis do cativeiro no Brasil terminou em 13 de maio de 1888. A princesa Isabel libertou os negros. Como é que foi essa abolição? Pô, não entendo nada disso. Quem fez? Quem fez a abolição foi os negros. Me diga uma coisa, como é que libertou, quando que libertou? Que história é essa? Abolição, que negócio é esse? A abolição da escravatura, né? A Lei Áurea, Princesa Isabel. A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A Princesa Isabel podia libertar os escravos porque ela era uma princesa. Se não fosse uma princesa, não... Não, se não fosse uma princesa, não tinha vez não. Por quê? Ué, porque não tinha força. E quem que tinha força? Ué, todo um príncipe e uma princesa tem força. Mas e os outros não tinham força? Os brancos, os negros não tinham? Os negros, nenhum. Por quê? Não tinha arma. Quem fez a abolição foi o branco e o negro. Foi o branco. O branco fez a abolição. Foi o preto e o branco. É, preto e branco. Ah, aquela mulher que chama. Libertou os escravos? É, aquela mulher que libertou os escravos. Eu sei o nome dela. Escrava Narcá. Escrava Narcá. Como é que é? Escrava Anastácia? Ela que libertou os escravos? Ele disse que era, mas Foi aquela mulher branca, a Princesa Isabel. É, a Princesa Isabel, fala que libertou os escravos. Mas ela só deu uma carta. Deu uma carta, então, carta para libertar. Mas quem é que lutava pelos negros era a escrava Anastácia. Existem várias versões sobre a vida da escrava Anastácia, uma espécie de santa popular a quem se atribuem muitos milagres. Segundo a versão mais divulgada, ela teria sido uma princesa africana trazida como escrava para a Bahia no século passado. Rebelando-se contra a dominação de seus senhores, Anastácia teria morrido martirizada. Sua imagem é de uma mulher negra, de olhos azuis, com uma máscara de Flandres na boca e uma gargantilha no pescoço, instrumentos de castigo comuns durante a escravidão. A existência histórica de Anastácia é duvidosa, assim como a autenticidade da imagem venerada. Mas desde 1971, quando essa imagem foi exposta publicamente pela primeira vez no Museu do Negro, anexo à Igreja do Rosário e São Benedito, no centro do Rio, a escrava Anastácia tornou-se objeto de um culto popular sem paralelo no Brasil contemporâneo. Em meados de 1988,
Pouco depois desta filmagem, o Museu do Negro foi fechado para reforma. Reaberto em 12 de maio de 1989, as imagens da escrava Anastácia tinham sido retiradas por ordem da Diocese do Rio de Janeiro. Há 15 anos, um busto de negro foi doado ao museu. Esse busto foi transformado na imagem do escravo desconhecido. De escravo, que os meus bisavós, minha avó veio da África pequena. E no navio negreiro, em alto mar, que a minha bisavó acabou de dar a teta a ela, que pegou na irmãzinha dela para dar, estava morta. Não é? Só tinha pele e osso, muitos dias, toda cheia de ferida, com bicho, isso e aquilo. E ela ainda se lembrava que viu quando o homem lá que vinha trazendo um negociador, não é, para vender eles aqui no Brasil, jogou a irmãzinha dela no mar. Ela tinha isso, esse trauma que ela sempre contava. Beatriz Moreira Costa, a mãe Beata, é mãe de santo do Candomblé, em Nova Iguaçu, Grande Rio. A bebê me bó, a bebê me bó. A senhora podia falar da relação do candomblé com a natureza? Eu acho que tudo deve ser respeitado. Essas árvores, para mim e para as pessoas que têm amor à religião, são orixás, são santos. São orixás, é coisa divina, merece todo o respeito, merece toda a consideração. É o que falta em muita gente, é isso. É o que muita gente, o senhor vê aí casas de candomblé suntuosas que o senhor não vê uma árvore. E a árvore, por exemplo, essa árvore atrás da senhora é importante. Aqui é um Deus, para mim é um Deus, é Iroko, é um Deus. Para mim é um Deus, eu estou passando mal, eu chego nessa... Esse é como o nome, o Moabi, é filho da minha Ialorixá, é o Oluô da nossa casa. Os orixás são divindades africanas ligadas aos elementos da natureza e cultuadas no candomblé, religião trazida para o Brasil pelos escravos. Há vários tipos de candomblé, mas o modelo Nagô, que se irradiou a partir da Bahia, acabou predominando. Para os negros brasileiros, o candomblé tem sido o núcleo mais forte de resistência cultural. Duramente reprimidos, desde os tempos da escravidão até os anos 40 deste século, seus adeptos se viram obrigados a absorver e reinterpretar práticas católicas num processo conhecido como sincretismo. Aos orixás se dá também o nome de santos. Este terreiro Nagô, na periferia do Rio de Janeiro, é dirigido pela mãe de santo, o Ialorixá, Gisele Cossar, uma francesa iniciada no candomblé há 30 anos. Organizados em terreiros como grupos autônomos, os adeptos formam uma família ritual. Os iniciados que dançam para o orixá são chamados filhos e filhas de santo. A síntese do culto ocorre na possessão, auge de um processo ritual que começa com uma cerimônia secreta
o sacrifício de animais. A coreografia de cada orixá atualiza sua história mítica. O bom desempenho na dança é muito valorizado pelos adeptos, porque confirma a presença da divindade e a competência religiosa da Mãe de Santo. Os homens de São Paulo tiraram o retrato da casa de Gabriel do Santo no dia 14 de janeiro de 1968. Tomaram nota de tudo. Eu me deito muito cedo, mas não para dormir, para pensar. Eu tenho um pensamento vivo. Meu pensamento é vivo e quando chega meia-noite é que vou adormecendo. Sonho toda noite. Sou governado para fazer essas coisas por pensamento e sonho. Aqui eu fiz tudo com as minhas mãos e ninguém me ensinou. É coisa espiritual. O espírito é que manda. A senhora pensa que eu tinha inteligência para fazer isso? Eu mesmo faço, eu mesmo me admiro. Isso pode ser de mim, menina? Não pode. Aí tem um mistério na minha vida que eu mesmo não posso compreender. Isso é uma história. Um negócio perigoso. De noite, luz não temos. Acendo um lampião e sento nessa cadeira. Oh, que vida, oh, que alegria para mim, oh, que alegria nessa cadeira. Quando eu acendo a luz e vejo isso tudo prateado de noite, fico tão satisfeito. A senhora já leu na Bíblia aquela passagem de Salomão, o rei de Israel? Salomão fez uma igreja dentro da cidade de Jerusalém, que nunca houve uma igreja como aquela e nunca haverá outra igual. As pessoas de vista fraca em tempo quente não podiam entrar. O diamante e o ouro era tanto que doía a vista dentro da igreja de Salomão. Nas noites de Ano Novo, adeptos da Umbanda vão às praias do Rio para festejar Iemanjá, divindade do mar no Candomblé. Esse culto ganhou dimensão a partir dos anos 60 e tornou-se atração turística. Síntese complexa de elementos do espiritismo, do candomblé, do catolicismo e dos cultos indígenas, a Umbanda é uma religião brasileira, criada nos anos 20 no Rio de Janeiro. Na Umbanda, em geral, os médiuns ou cavalos recebem espíritos de mortos como os caboclos, imagem idealizada do índio brasileiro. Os Exus e seu correspondente feminino, as pombas-giras, são o povo da rua, donos das encruzilhadas, espíritos atrasados que trabalham tanto para o bem como para o mal. Mensageiro dos deuses e princípio dinâmico de tudo que existe no candomblé, na Umbanda, Exu é uma entidade frequentemente associada ao diabo. O estereótipo da pomba-gira é a prostituta, representada por mulheres sensuais e desafiadoras. Os pretos velhos são espíritos de antigos escravos, humildes e bons conselheiros. Índios, negros, marginais, boiadeiros, crianças têm em comum o fato de representarem os setores excluídos da sociedade, que, no ritual da Umbanda, se transformam em seres poderosos. Fábrica do imaginário popular, a Umbanda assimilou desde os tradicionais santos católicos e orixás até os personagens que encarnam a violência e a desordem do cotidiano das grandes cidades. Coroa Grande
município de Itaguaí, a 150 quilômetros do Rio de Janeiro. Nos fins de semana, Coroa Grande atrai centenas de adeptos e clientes da Umbanda, além dos que procuram apenas lazer. Perseguida até a década de 40, a Umbanda se expandiu rapidamente nos últimos 20 anos, penetrando em todas as classes sociais. Este centro de Umbanda comemora o dia de São Cosme e São Damião, 27 de setembro. Cosme e Damião, santos gêmeos católicos, são assimilados a Ibeje, princípio da dualidade, representado na África pelos gêmeos sagrados. As crianças, espíritos infantis da Umbanda, se incorporam no médium. Carmen Teixeira da Conceição, a Carmen de Oxum, que morreu em maio de 1988 aos 109 anos, foi a última sobrevivente das tias baianas, emigradas para o Rio nos fins do século passado. As tias tiveram um papel fundamental na história do candomblé, do samba e da sociabilidade afro-brasileira no Rio de Janeiro. Carmen de Oxum morava nesta vila, perto da antiga Praça 11, reduto do samba. Hoje, sua família se reúne para festejar o dia de Cosme e Damião, mantendo uma tradição de meio século. Viúva aos 38 anos, Carmen trabalhou vendendo doces na rua, uma tradição baiana, nascida no tempo da escravidão e ligada ao candomblé. Ela teve 21 filhos, dos quais 12 sobreviveram. Mônica Teixeira de Carvalho é a sua filha mais velha. E por que ela teve essa ideia dessa promessa para seu Cosme e Damião? Porque ela teve 3 barrigas de gêmeo. Então teve 3 barrigas de gêmeo, 2 de 2 e 1 de 3. Então ela disse que enquanto ela existisse, que ela daria festa do Cosme e Damião. Na Zona Norte e nos subúrbios do Rio, famílias de todas as religiões pagam promessas feitas a Cosme e Damião, distribuindo doces e presentes às crianças. Em geral, a graça recebida refere-se a partos de gêmeos bem-sucedidos. Meu pai era um negro muito bacana, minha mãe também era uma negra, não tinha nada de mistura, sou filha de negro. E meus avós eram escravos. Meus avós também eram escravos, não sei de onde.
Herci da Cruz e Souza também ganhou a vida como baiana de tabuleiro nas ruas da cidade. Herci, que teve 6 filhos, 28 netos e 14 bisnetos, casou-se aos 12 anos com o neto do grande poeta negro João da Cruz e Souza, fundador do simbolismo do Brasil. Esse é o meu marido. Como é que chamava ele? Silvio Cruz e Souza. Como é que a senhora conheceu ele? Ah, eu conheci ele bacana, pulando amarelinha. A senhora tinha quantos anos? 12. Brincando de roda. E digo, choro, porque a primeira lembrança que tive do meu marido foi uma boneca. Ele me deu de presente uma boneca de luz. Aquela minha filha ainda brincou com a minha boneca, mas quebrou. Depois eu fiquei viúva aos 31 anos. E eu vendia acarajé, eu vendia tudo que uma baiana tem, começando por mim mesmo. Eu vendia. Esta roupa é que eu vendia acarajé. Eu era cantora. Depois que eu saía 6 horas vendendo acarajé, Emanjá Olodoê, o Alodô, ei Genão, o Alodô, Emanjá Olodoê, o Alodô, ei Genão, o Alodô. A senhora era de candomblé para cantar isso ou não? Eu não era de candomblé, mas metia o nariz do candomblé. Eu hoje sou cristã, sou da Assembleia. Assembleia de Deus? É. Os cantos de agora eu canto assim. Jesus chorou, entrando em Jerusalém. Jesus chorou, entrando em Jerusalém. Ele veio buscar o que era seu, eles rejeitaram. Jesus agora é meu. Ele veio buscar o que era seu, eles rejeitaram. Jesus agora é meu. Jesus é meu, é meu. Jesus agora é seu. Jesus é meu, é meu. Jesus agora é seu. Só estudou canto? Eu? Não. Sou contralto. Seu sonho é ser uma grande cantora popular? Ah, pai, como era? Eu forrei essa casa com telha em 24 de janeiro de 1943. Eu quero muito respeito aqui dentro. Isso faz de conta que é uma casa religiosa. Aqui tem o nome de Deus por aí tudo. Eu digo que o Brasil é uma nação santa, porque quando Pedro Álvares Cabral saltou em terra com os portugueses, a primeira coisa que fizeram foi uma cruz. A senhora sabe, uma cruz feita de pau-brasil. E a portuguesada se ajoelharam. E o padre capelão rezou uma missa, a missa do Brasil. E toca a fazer igreja, igreja romana, igreja de toda a qualidade até o dia de hoje. Não tem uma pessoa no Brasil que não seja crente, cada um na sua religião. Pode ter um ateu lá ou outro, mas tudo religioso, porque o Brasil é uma nação mãe, uma nação criadora, uma nação santa. Lembremos de Zumbi em todos os altares, pois derramou seu sangue no quilombo dos Palmares. Catedral de Caxias, município do Grande Rio. 20 de novembro de 1988, data da morte do herói negro Zumbi dos Palmares. Agentes de pastoral negros, ligados à teologia da libertação, comemoram o evento,
com uma cerimônia que incorpora elementos dos cultos afro-brasileiros aos ritos católicos. Rogai por nós, ó companheiro divino, nós pedimos a você, que junto aos santos dias venham por... O celebrante é o frade franciscano Frei Davi Raimundo dos Santos. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Vemos a tocha passar entre nós. Essa tocha simboliza que um negro ficou livre e vai passar de mão em mão. Todos nós somos convidados na caminhada a segurar um pouco a tocha. Vamos levar essa tocha acesa, simbolizando que nossa luta não morreu e vamos continuar lutando por essa liberdade que está sempre acesa em nossa vida e em nosso coração. E vamos todos nós demais simbolizar o remar. Todos nós vamos remando com nossos braços, simbolizando a travessia na África e simbolizando o sofrimento. E falando bem baixo o seguinte, pronunciando esse murmúrio. Podemos caminhar também? Todo mundo caminhando? Vamos acolher nesse momento nossa irmã de religião afro, que vai fazer uma breve oração sobre as oferendas. É Dona Maria e ela sempre foi católica e continua sendo, mas também agora teve a coragem de dizer: olha, Frei, eu também sou de Umbanda. Deus nosso Pai, que fez todo o poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. E a vós, nós pedimos, imploramos por aqueles que foram antes de nós, para aqueles que derramaram o sangue pela libertação de nós escravos. Então eu peço a todos, um axé para todos. Axé! Senhora negra, minha querida, senhora negra, minha querida, soberana quilombola, mãe de Deus Aparecida, soberana quilombola, mãe de Deus Aparecida. Eu sou negro, como Deus Senhor, sem lutar pela vida, pela liberdade e contra essa cor. Eu sou negro, como Deus Senhor, sem lutar pela vida, pela liberdade e contra essa cor. Nessa terra sua em sangue, tem meu corpo, vida e peito. Hoje sofro as mesmas dores do racismo e preconceito. Hoje sofro as mesmas dores do racismo e preconceito. Eu sou negro sim, eu sou negro sim, como Deus Senhor. Alô, diretores de aula do Cacique de Rão. Bora, o Cacique de Rão. Conceição de Souza Nascimento é mãe de santo da Umbanda. Seu marido, Domingos, serralheiro desde os 11 anos, foi boêmio e trabalhador. O casal mora no subúrbio de Ramos e criou, além dos 4 filhos, 12 sobrinhos e agregados. Nasci lá em São João del Rei e convivia lá. A senhora conheceu o Tancredo lá? Conheci. Fui levar muita roupa que minha gente lavava para fora e eu levava na casa deles. Como é que a senhora conheceu seu marido aqui no Rio e continuou a vida aqui? Como é que foi? Eu fui morar numa casa de frente à casa dele.
E lá nós começamos a namorar. Eu já tinha meu centro aberto, eu atendia as pessoas ali de frente, tudo. Como é que ele era? Ele era sério, malandro? Como é que ele era? Era malandro. Levado, boêmio. Eu tinha até medo dele. Porque em Minas o pessoal mete muito medo da gente, os cariocas, sabe? Carioca faz isso, carioca fazia aquilo. Eu tivesse cuidado com os cariocas. E eu tinha muito cuidado, eu não deixava ele nem me tocar, nem me dar o braço, não. É verdade? Ele comeu um 12. Seu pai era músico ou não? Não, estibador. Boemia também, gostava também da orgia. Me diga uma coisa, como é que a senhora e o senhor criaram essa família tão grande, unida e tal? Como é que foi isso? Força de vontade dela. Trabalhando muito. Criamos 16 crianças ao todo. Eu lavando roupinha pra fora, ele com o dinheirinho dele muito certinho, me dava, pagava colégio. E eles andavam até de farda, usava farda branca, boné. Eu comprei boné, farda branca. Então o apelido deles era Três Mosqueteiros. Ia sempre de branquinho, bonezinho. Quais eram os três mosqueteiros, dona Conceição? Birajara? Birajara, Biraci e Birani. Os samba deles começaram, foi com a idade... Bira tinha 7 anos, Biraci tinha 6 anos, Birani tinha 5 anos. O batismo dele foi a Estação Primeira, Mangueira. No tempo que era presidente era Pedro Paleta. É mesmo? Quer dizer que ele... Agora eles iam pro samba, mas a minha ele nunca me levou. Eu queria ver, até hoje eu não sei como é que é uma roda de samba. Eu queria ir ver. Ele dizia que mulher de jeito, mulher séria, não anda em samba, não andava. Naquela época, né? Aí não deixava eu ir. Eu nunca fui numa mangueira, nem sei como é. Nem mangueira, nem escola de samba nenhuma. A senhora não é contra, não? Não, eu gosto de ver todo mundo sambar, brincar, gosto. Agora eu fazer não. Não tenho graça mais para isso, meu tempo já passou. Quando eu devia ir, não ia, né, agora. Por que a senhora deu o nome de índios para os filhos? Não, é porque quase sempre a gente de santo bota o nome nos filhos assim, tudo nome indiano. Naquele tempo era assim. Quer dizer, isso vai continuar na fundação de um bloco. O cacique surgiu e tal, e tem uma árvore lá, como é que é isso? Ah, isso aí é o espaço que foi criado não só para mim, é a realidade do espiritismo, né? E da fé que nós temos na nossa mãe. Numa tamarineira, ela colocou um axé, colocou, vamos dizer assim, um preceito, um patuá, algo que criasse um espaço forte em termos de evoluir o nosso trabalho dentro do cacique. Agora, e a árvore, a senhora consagrou? Como é que foi? A árvore é preparada. Só não posso dizer como é que eu preparei, mas ela tem segurança, aquela árvore. São 7 montanhas aqui. Mandou o axé para botar lá. O axé é uma preparo, que a gente não pode dizer o nome, fala em africano axé. E foi uma coisa que fluiu, uma coisa que deu certo. Hoje em dia, o Cacique de Ramos congrega mais de 10 mil componentes no desfile da avenida. É um dos blocos tradicionais do carnaval. Que a família está comemorando amanhã e está reunida hoje? Qual é a história? Minha filha, Christian Kelly, ela completou 15 anos e nós vamos se reunir para armar o maior pagode da face da terra em função do prestígio, né, que nós queremos dar a ela, porque é uma filha que merece todo o respeito, todo o carinho, que está sendo a continuidade, sabe, da família em termos de dignidade, de estudo. A gente vai realizar a missa em ação de graça e amanhã tem 100 quilinhos de carne para a gente comer à vontade, na borda de uma piscina, ao som de um bom pagode e 400 litros de chope para os amigos, né?
Recordar Castro Alves, Olavo Bilac e Gonçalves Dias e outros imortais que glorificaram nossa poesia. Quando eles escreveram, matizando amores, poemas cantaram, talvez nunca pensaram de ouvir os seus nomes num samba algum dia. E os pequenos poetas que vêm cantando na verde colina, cenário encantador deste panorama que tanto fascina. Um desejo contido do samba querido, a glória elevar. Evocaram estes vultos, prestando-lhe cultos, sorrindo a cantar. Recordar que Este samba enredo pioneiro foi composto em 1933 por Carlos Moreira de Castro, o Carlos Cachaça, ferroviário aposentado e um dos fundadores da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Aloísio Dias, violonista e compositor, entrou na escola em 1932. A favela do Morro da Mangueira, com 15 mil habitantes, foi uma das primeiras do Rio. Nela nasceu Carlos Cachaça em 1902. Geraldo da Pedra. Geraldo da Pedra, grande compositor também, muitas obras muito boas. E aqui é o falecido Massu. O grande Massu, né? O grande Marcelino. 3 vezes presidente da Mangueira. Esse é o grande Cartola. Esse é o grande Cartola. Cartola, um dos compositores mais badalados da época, né? Em todas as épocas. Eu digo como espírito, assim, tinha muitas pessoas que eram do samba e que também eram ligadas, assim, à macumba. Mas o senhor podia falar disso? O Cartola era um. Eu também. Nós éramos Camona. Eu e o Cartola fomos Camona. Camona é aquele que leva a oferenda em determinados lugares. Às vezes é perigosos. Perigosos não é assim que amedronta, como encruzilhadas em determinados lugares. Carlos Cachaça, como é que era a repressão ao samba antigamente? Ora, a repressão era tão forte que um presidente de uma escola de samba tinha medo do distrito pedir licença para desfilar. Tinha medo de ir ao distrito pedir licença para desfilar. Porque no distrito era distribuído como o pior marginal. Você vai até que hora aquilo vai ter ensaio? Pensado. Até meia-noite? Até meia-noite? Isso é coisa de vagabundo. Acaba às 11 horas. Agora até meia-noite é coisa de vagabundo. E outra coisa, o carnaval naquela época tinha hora de terminar. Terminava terça-feira, meia-noite. Quando faltava 15 minutos, a polícia começava a debandar o pessoal. Olha aí, vamos saindo, vamos debandar, o carnaval já vai acabar. Quando batia meia-noite, aqueles que estivessem ali fazendo aquela rodinha de samba, aí entrava a cavalaria de espada em cima, aquilo parecia uma praça de guerra. Hoje, como é que é a escola de samba? Hoje está se transformando numa empresa. E o que é empresa é ter a proteção de tudo, que tem o apoio até do poder econômico. Hoje é uma empresa, hoje o que ela é? Ela hoje é captadora de recursos de renda. Hoje tudo é a custa de dinheiro. Quando naquele tempo nós desembolsávamos, nós tirávamos do nosso bolso para fazer o carnaval da escola, para ajudar, para colaborar. Era tudo feito assim. Agora hoje não, houve desenvolvimento. O samba hoje é uma cultura, né? Meu pandeiro do samba, tambori de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando, com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tambori de bamba, já é de madrugada. Simval Silva, compositor de sucesso nos anos 30,
época de ouro da música popular brasileira, foi um dos fundadores da escola de samba Império da Tijuca, em 1940. Em criança com samba vivia sonhando, acordava, estava tristonho, chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba é mocidade, sambando se goza neste mundo. E do meu grande amor sempre me despedi sambando. Mas da batucada agora me despeço chorando. Guardo no lenço esta lágrima sentida. Adeus batucada querida. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Sou raiz, meu senhor. Eu sou raiz, meu senhor. Abandonado sem amor. Abandonado sem amor. Isto é, em português, né? O meu pai é rei das matas, minha mãe senhora do rio. Uso tanga à noite, sem camisa não sinto frio. Aniceto Menezes de Silva Júnior, o Aniceto do Império, é um mestre do Partido Alto, um tipo de samba baseado na improvisação e na participação do coro e da plateia. Ele trabalhou 30 anos como arrumador no Cais do Porto do Rio de Janeiro, talvez o único setor de trabalho regular onde a presença dos negros continuou dominante após a abolição. Em 1946, Aniceto foi um dos líderes de uma greve histórica dos arrumadores. No ano seguinte, ele, companheiros do Cais e moradores do Morro da Serrinha, fundaram a escola de samba Império Serrano. Em 1988, internado num hospital, Aniceto estava cego e com diabetes. O Partido Alto não se aprende. O Partido Alto é dom, como eu já falei. Dom é algo que traz de nascença. Eu falo para o coro completar. Se os bichos são inteligentes, por que não a criatura? Me digam qual é a pedra mais doce. Então o coro completa. O senhor sabe qual seja a pedra mais doce? Eu? Ele fez uma pergunta. Não. Pois bem, a rapadura. E é uma só rima. Qual é a defesa do Banguela? O senhor sabe? Não. Ah, o senhor é inocente demais. Sou. Aí o coro responde, a dentadura. E assim vai desenvolvendo. Um arco com pua sobre a madeira. O que acontece? Não sei. Senhor? Não sei. Rodando pura. Chegou a invernada de olaria. O que diz o malandro? Não sei. É cana dura. Mas o senhor teve muitos amores em sua vida? Sim. E daí? Mas pode falar deles ou não? Posso, como não? Tinha uma da embaixada, né? Ah, Maria. Maria das Graças. Pode falar? Você está bem informado. Eu li o livro. Eu li o livro. Ela era pernambucana. Era branca ela? Loura. E tinha preconceito? Não, se tivesse preconceito, ela não me acompanhava. Agora, ganhei pelo telefone. O senhor ganhou ela pelo telefone? Ela não sabia que eu era negro. Ficou toda caída. Quando nos encontramos, ela quis recuar. Aí eu cantei Tia Romana pra ela. Não dá. Mas a tia Romana plantou cana pra São Tia João Romana plantou festejar.
para São João festejar. Tia Romana cria Tia Romana cria gado. Como tem canavial? Não dá. Tia Romana, não dá. Tia Romana, não dá. Foi plantada à meia-noite e às 11 foi cortado. Quem não conhece mandinga, fica quieto para acertar. Sim, como pode ser plantada à meia-noite e cortada às 11? Quem era Tia Romana? Tia Romana é uma mulher É a mulher da música, é uma mulher imaginária, meu Deus. A exigência que você faz é desculpem, mas é um tanto ou quanto demasiada. Você está com diabetes? Graças a Deus sou diabético. Por que graças a Deus? Porque Deus quer assim e eu devo aceitar tudo aquilo que Ele manda. Ele sabe o que faz, eu não sei o que quero. O nome dele é Dora, não bagunço o samba assim, não vou me embora porque já deu. Eu já vou embora, eu já vou embora, com Deus de nossa Senhora, vou assim, e depois a Juí, de fora, porque chegou a hora, vou por aí, afora, vou chorar meu filho, não chora, vou chorar meu filho, não chora, eu já vou. Guilherme me deu um vintém feito em 1869. Me deu em 30 de abril de 1955. Santos Dumont fez o primeiro voo em 1906. Ele é o pai da aviação brasileira. Não se despreza o amor velho pelo novo que há de vir, que o novo vai embora e o velho vem a servir. A cidade de Cabo Frio, conheci aquilo, era um deserto. Era uma praia de pescador, não tinha nada. Era uma vila feita de palha, tapada com sapé e buriri. Hoje está a cidade pura, coisa linda, mas isso tudo é moderno. A senhora nunca viu uma coisa velha, está tudo no moderno. Hoje é tudo novo, menina, tudo é novo. Mesmo na roça, tudo novo. Hoje, a gente entra na cidade, menina, Rio de Janeiro, Cabo Frio, qualquer cidade, não tem aquelas coisas que se via, aquelas estátuas em cima da casa, aqueles pássaros. Hoje, a gente só vê elevação de prédio, tudo aquilo é moderno, tudo custou muito dinheiro, tudo na moda. Eu tive no Rio de Janeiro no ano de 1914. Lugares que eu tive naquele tempo era mata. Hoje, diz que é as melhores avenidas do Rio de Janeiro. O preço dos gêneros alimentícios em dezembro de 1963. 1 quilo de carne, 700 cruzeiro, 1 quilo de feijão, 180 cruzeiro, 1 quilo de açúcar, 140 cruzeiro, 1 quilo de arroz, 200 cruzeiro, 1 quilo de farinha, 70 cruzeiro, um pão, 20 cruzeiro. Bom dia, Dona Maria. Como é que tá? Pegaram um saco de surpresa? É, eu mesmo, né? Como é que estão as coisas? Quanto tempo a senhora se vive na rua? Como é que é? Bom, só aqui na Carioca vivi 27 anos. A vida na rua é uma coisa ótima, porque a gente pode trabalhar, ter mais liberdade, as crianças brincam. A senhora dormia onde? No degrau, no Ah, eu tinha, inclusive, tinha minha comarca aqui, né? Ali no metrô, tinha a comarca na Caixa Econômica. O que quer dizer comarca? Comarca é assim, tipo uma cabana de caixote, talpas por cima, plástico, uma coisa muito legal. O pessoal que está aqui em volta, a senhora conhece ele? Todos eles somos amigos de rua. Pode apresentar ele, então, por favor? Pode ser Queieda, também uma sofredora, né? Os filhinhos dela, né? É uma sofredora também, batalhadeira, tem uma banquinha dela ali. E a esquerda da senhora? Essa aqui também é uma pobre, é a Vera, né? O que é ela? É a Vera? Tem. Ela está até arrumando a casazinha dela lá em Vera. Levanta um pouquinho. Levanta. Ela tem a casinha dela, ela está construindo a casinha dela lá em Faria, né? O sacrifício, tem as meninas. Sou amigo da Dona Maria? Perfeitamente. Somos amigos e irmãos, né? De sofrimento, de batalha, de canseira, de tudo, né? Como é que a senhora ganha dinheirinho?
Ah, ganho, papelão, vendo papelão, às vezes. Às vezes não. Tem amigo aqui na praça? Tem, muitos amigos, eu dou com todos, mundo aqui, todo mundo gosta de mim. E as filhas Não senhoras? posso ficar sem comida, que é essa aí, ó, dá um jeito de arrumar comida na mesa toda. Ela arruma comida pra senhora? Ela arruma comida pra mim, Dona Maria que traz comida pra mim. E a rua é boa? Bem, há momentos que é bom, sabe? E há momentos que é doloroso. Eu sou Luiz Carlos, de Pau de Oliveira, eu tenho 12 anos. Minha família, minha mãe já morreu. Eu moro na rua. Eu não tenho pai. E sua mãe morreu faz tempo? Não, faz pouco tempo. Eu acabei de prender o cara que matou minha mãe há pouco tempo. Você pode contar isso? Como é que foi a sua história? Eu estava dormindo em casa, aí de repentemente veio meu colega, avisou, minha mãe estava morta. Aí eu fui lá ver. Aí meu irmão estava lá já chorando. Aí o cara teve embora, a gente desconfiamos que foi ele, porque a faca que brigou com ela, eu tava com ele já. Aí ele veio pra aqui pra cidade, eu fiquei aqui na Petregal, a primeira vez que eu vi ele foi correu. Aí eu fui ali na Lapa, eu vi ele tomando banho, chamei a polícia e veio meus colegas também me ajudaram. Aí ele foi preso. Vocês todos dormem na rua? Todo mundo. A gente somos irmãos de rua. Todo mundo é irmão de rua, a gente. Ah, é muito ruim viver na rua? Fala, Carlos. É ruim, porque os outros tem hora que esculacha, taca mijo na nossa cara. Às vezes quando a gente tá na rua, taca fogo. Pra maldade, aí olha o PM que fez comigo. Aqui no olho dele. Foi um PM que fez? Foi. Trocou meu pulso. De ruim também na rua que tem uns moços andando de Kombi aí que tá arrancando o coração e os olhos das crianças. Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM, setembro de 1988. Na escola Odilo Costa Filho, eram internados os menores infratores transferidos para outras instituições em 1990, quando a FUNABEM foi extinta. Bem, foi uma infância muito ruim. Por quê? Porque minha mãe não tinha condições de me sustentar, me botou em colégio interno, eu via fugir de colégio interno. Como é que eu vim parar aqui? Eu rodei, eu tava fumando maconha. Os homens chegaram e prenderam. Diga uma coisa, aqui que está lá internado na Flamengo, tem de tudo, tem branco, preto, como é que é? Tudo misturado. Se dá bem? Mas a maioria é negro. Por que você acha que aconteceu isso? A minoria pensa só porque é negro, pensa em assaltar, roubar, desvalorizando a cor. Você acha que é culpa dos negros? Não, o branco também tem culpa um pouco nisso, porque esse negócio de racismo, uns tempos atrás que o negro era tratado como animal, isso vai sendo falado através de gerações, cada vez que uma pessoa negra escuta isso, vai se revoltando. Você sente isso? Eu, de uma forma geral, não posso ter raiva, o que eu posso fazer? Sou negro também, mas de repente eu tenho que deixar isso de lado, esquecer o racismo. Essa vida que a gente leva é o seguinte, mano. Fazer de tudo mesmo, tá ligado? Porque ninguém nasceu pra semente, um dia tem que morrer mesmo. Então a gente tem que tentar de tudo um pouquinho, né? Fazer de tudo. Você já fez de tudo? Quase tudo. É? Por exemplo? Já roubei, já matei, já trafiquei. Já fiz uma par de coisa nessa vida com a Léo. Para
Praia de Charitas, em Niterói, na Baía de Guanabara. O educandário Paula Cândido é um centro de triagem de meninas abandonadas, recolhidas nas ruas ou entregues pelas suas famílias. A casa foi originalmente um hospital, inaugurado em 1856 com a presença da princesa Isabel, que comemorava seu 10º aniversário. Eu vim de Minas para trabalhar aqui, aí minha patroa começou a me tratar eu mal. Aí eu fugi da casa dela. Aí ela me achou e me colocou aqui no colégio. Aí eu tô aqui, ela falou que não vai me tirar daqui. Quem quer falar agora? Eu. Pode começar. Se eu pergunto, eu respondo. Tá, como é que você veio parar aqui? Eu vim pra morar com uma senhora em Copacabana, que ela tá precisando de uma menina pra cuidar dela, que ela era de idade. Aí eu não gostava dela. Ela ficava me trancando no banheiro, me deixava com fome. Aí eu fugi da casa dela. Pra onde? Eu fui pra trabalhar em Botafogo. Cuidar do filhinho de uma outra senhora. E quando você tinha folga, você fazia? Eu nunca tinha folga, não. Elas não me pagavam também. Por isso que eu não queria ficar. Não se pagava? Não. Não fala não. Nem a idade? Você gosta de conversar? Como é que você chama? Simone. Fala mais alto, senão não... Simone. Quantos anos você tem? 11. Me diga uma coisa, de onde você veio, onde você nasceu? Não vi, eu tô aqui desde pequenininha. E você nasceu aonde? Eu nunca vi minhas famílias. Setembro de 1988. Escola Padre Anchieta para menores abandonados. Em 1990, com a extinção da FUNABEM, os internos foram transferidos para outras instituições. Quem quer falar? Eu vou falar. Vamos lá. Pode falar o que você quiser. Nasci, família, infância, coisa que você gosta, como é que é aqui, por que você chegou aqui, tudo, o que você quiser. Não fala, ele vai falar porque ele tá mais tempo aqui do que eu, vai falar. Quer eu falar? É. Sei lá. Eu vou falar. Vai lá. Ele bom. Obrigado. Eu vou contar a minha vida bem como eu vim parar aqui na FUNABEM, né? Eu fui abandonado na rua, né? Fui abandonado. Né? Eu fui abandonado, né? Tudo. Calma aí. Fui abandonado. Então até que fui pego, com meses até ainda, fui pego com meses na rua. Então eu vim pra cá, fui registrado, e não conheço pai, nem mãe, nem ninguém, mas, né, mas foi assim que eu vim parar na FUNABEM. Que nome você ganhou? Rogério da Silva. E você não conhece parente nenhum assim? Não. Você tem vontade assim de conhecer um dia assim, não? Gostaria. Quem quer falar agora? Bom. Pode falar. Meu nome é Hélio da Silva. E sobre a respeito do que o Rogério da Silva estava falando, é que é dificilmente encontrar a família, porque a FUNABEM totalmente ela muda o nome. E muitos perdem a família, e muitos não tem como encontrar a família. Por causa disso, depois que a família abandona, quando para na FUNABEM, a FUNABEM muda o nome, ela não sabe como falar com a criancinha, porque a criancinha, né, recém-nascida, não... meu nome é isso, não fala nada. Então ela bota, né, Rogério, Hélio, Sandro, mas assim em diante.
todos assim, eles dão o nome da Silva em todos esses? Todos abandonados dão da Silva. Eles dão o nome da Silva. Escolhem o nome, Hélio, Nelson, tudo da Silva. Você acha certo isso? Poxa, não tem um nome, não tem como inventar, então a finalização é essa. Porque aqui é a família dele. É aqui que ele encontra amigos. Se não tem nome e sabe que realmente o nome dele ninguém sabe, então chega aí e fala, ó, seu nome é João, Hélio, Rogério. Os movimentos do Brasil. Washington Luiz foi deposto fora do governo em outubro de 1930. Getúlio Vargas enviou as forças brasileiras para a guerra na Europa no dia 13 de novembro de 1943. No ano de 1930, Getúlio Vargas tomou posse de governador do Brasil. Ele governou 15 anos. Naqueles tempos, o patrão tratava o empregado como cachorro. Hoje, os empregados têm valor. E quando chega o momento da velhice, eles têm um instituto. E isso foi uma grande coisa para a pobreza. Graças a Deus. Se não fosse isso, nos dias de hoje, eu estava onde? Estava na esmola. Eu não posso falar de um presidente desses, posso? No dia 17 de abril de 1963, começou uma greve na Salina. O Papa de Roma morreu em 3 de julho de 1963. José de França amaziou-se com Almerinda em 12 de fevereiro de 1964. A reforma agrária foi assinada no dia 13 de março de 1964 pelo presidente da República. João Goulart assinou às 4 da tarde no Rio de Janeiro. A ordem é: quem não obedecer vai para a Ilha das Flores. O Marechal Castelo Branco tomou posse de presidente da República em 15 de abril de 1964. O 11 de maio de 1988. Os militantes do movimento negro do Rio de Janeiro reúnem-se no centro da cidade para realizar a chamada Marcha dos Negros contra a farsa da abolição. Os militantes reivindicam, em contraposição ao 13 de maio, o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. É o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695. A passeata terminaria junto ao busto de Zumbi, situado próximo ao Panteão de Caxias, onde estão os restos mortais do patrono do Exército. Sob o pretexto de impedir ofensas à memória do Duque de Caxias, o Exército exige a mudança do itinerário da passeata, mobilizando 600 soldados e centenas de policiais militares. No centenário da abolição, somos todos vítimas do racismo das autoridades dessa nação. Nós vamos caminhar até onde o racismo deixar. 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 No Brasil, Tizil é o povo do Brasil. 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 Tizil é o povo do Brasil.
Favela da Cachoeirinha, zona norte do Rio. No dia 20 de setembro de 1982, policiais militares prenderam cerca de 20 favelados no alto do morro. 7 deles foram amarrados com cordas no pescoço e trazidos para baixo. Um repórter que passava por acaso fotografou a cena, que lembrava episódios de rotina no tempo da escravidão. A foto correu o mundo e tem sido usada como símbolo do racismo pelo movimento negro. Conseguimos reunir 3 dos favelados presos. Nivaldo da Silva, o Nivinha, cobrador de ônibus. Adilson da Silva, mecânico. E o Assi Barbosa, também cobrador de ônibus, que não aparece na foto, mas foi o que mais tempo permaneceu na prisão. 9 dias. E como é que foi a chegada aqui? A chegada até aqui foi difícil. Eu, por exemplo, quase me enforquei. Eu enfiei o dedo para puxar a corda, poder pegar um pouco de ar, que eu já estava faltando ar. Aí o guarda virou para mim: cuidado, negão, que você pode morrer aí mesmo. Você pode ficar, quer dizer, ter acontecido uma coisa mais grave. Mas aí vocês estavam parados aqui, o que aconteceu? O jornal, como é que foi? Passou ali uma Brasília. Passou uma Brasília ali, aí o rapaz soltou e chegou aqui e bateu lá fora. Esse daqui, ó, aqui, nesse plano aqui, nós estávamos sentados. Foi a primeira foto que o repórter bateu, certo? Esse aqui é um rapaz que trabalhava na agricultura, junto com o pai dele, ajudando o pai dele é dono de um sítio. Um sítio, pequeno sítio, sabe? Mais de subsistência. Esse daqui é um rapaz que estava estudando na época, de menor, entendeu? Esse aqui é o Adilson. Esse também, irmão desse daqui, também ajudava o pai dele fazia verdura, vendia verduras, eles vendiam. Esse é o Nivinho aqui. Esse foi para Minas. Aqui na segunda tá eu, Nivinho, e o rapaz que trabalha num sítio, e o Zé Maria, que não tá aí, que não mora mais aí. E qual foi a reação da família aí do Moro? Como é que foi assim? O pessoal ficou tudo arrasado. A mim, então, Deus me livre. Ainda mais que eu fiquei preso, né? O pessoal ficou tudo... Não tá acostumado com isso. Nem a minha família, para ser sincero, nós somos um total, só irmãos, somos 10. Somos 10 irmãos, entendeu? Afora o meu pai e minha mãe. E tio, sobrinho, e cada vez vai crescendo mais. Nesse pessoal todinho que eu conheço da minha família, que tem determinadas pessoas que é da sua família, aqueles primos lá longe, que você não conhece. Eu não tenho nenhum bandido na minha família. Nenhum mesmo. Ninguém é certo totalmente. Pode ter um errado, um pé de cana, um outro qualquer, que pode até fazer uso de tóxico qualquer, sabe? Mas não chega a ser bandido. O fato da vez o cara fazer uso de tóxico não quer dizer que ele seja bandido, entendeu? Me diga uma coisa, por que você acha que as outras pessoas, assim, as 7, não tem 2 aqui da fotografia, por que você acha que eles não vieram, não puderam vir e tal? Você acha que foi assim o trauma, tá? Você acha isso aí? Eu acho que é falta de desinformação. Você acha? Porque o Sérgio, ele passou o maior sufoco para conseguir reunir nós 3, entendeu? De repente você tá tranquilo, já acabou, esqueceu, passou, né? E voltar tudo à tona, aí se assustou e a maioria correu tudo. Aí só ficaram nós 3 mesmo. Entendeu? Isso que eu acho, é mais medo de... De repente você já tá filmando aqui, de repente você pode pegar e passar isso aí pra polícia. A mentalidade deles é essa. 13 de maio de 1988. Às 13 horas, na Avenida 13 de Maio, os 13 integrantes da Confraria do Garoto comemoram a seu modo o aniversário da confraria e o centenário da abolição. Integrada por comerciantes e profissionais liberais aposentados, a entidade afirma defender a tradição, o folclore e as crendices do povo carioca.
Em frente à Igreja do Rosário e de São Benedito, a Confraria do Garoto prepara a coroação da modelo Fátima Ju como rainha do centenário da abolição. Em 1983, Fátima foi escolhida a mulata mais bonita do Brasil no programa do Chacrinha. Os espectadores da coroação são devotos da escrava Anastácia, especialmente cultuada nos dias 12 e 13 de maio. Com tanta preta bonita aqui, o que não botou? Tá errado, tá errado, tá errado. 100 anos hoje da Lei Áurea, 100 anos hoje, 13 de maio de 1888. Sim. Hoje era pra sentar uma nega bem preta ali sem cabelo. Tá certo, tá? Assim, a nega é isso aí. Eu tô zangada. Eu tô zangada que eu sou nega. Eu não tenho nem cabelo. Tô zangado. Eu sou nega mesmo, eu sou raiz. Com muita honra. Baiana, posso falar? Eu não tô falando com o senhor. Posso falar? Eu te convidei para o evento. E depois aquilo ali não é mulher, é um homem. Ninguém. Tá acabado de esclarecer que o branco não gosta nem de preto, a escravatura nunca acabou no Brasil. O preconceito nunca vai acabar. Acabei de provar agora. Eu provo e reprovo, com toda a confiança de minha alma, que vocês não gostam mesmo de nós. Com tanta preta bonita aí, por que não botou? Posso falar uma coisa? Muito bem. Não, mas você vai me escutar. Eu não vou escutar nada. A partir do momento que 51% dos brasileiros preto é preto, mulato é mulato, branco é branco. Preto é eu, é ela, não. Vamos brigar. Mulato não. Essa cor que tá aí não é negro, não. Essa cor que tá aí é parda. Preta sou eu, negra sou eu. Vamos brigar. Deixa eu falar. Essa aqui é pardo, essa aqui é negro. E vai, amigo. Hoje, seu repórter, 51% hoje da população brasileira é negra. Mas quem tem 51... Peraí, meu amor. 51% eu tô defendendo a minha classe, a minha raça. Eu escutei você. Quando a população brasileira é feia. Branco é branco, isso tem que acabar. Isso vai ter que acabar. O negro só serve pra votar, pra ser tiniqueiro e escravo. Isso vai ter que acabar. Eu tô falando é com repórter, não é com senhor. Não, mas posso falar? É isso aí. 51% da população brasileira é a raça negra. Quem tem 51% de ações 90% é o dono da empresa. E qual é o líder que vocês têm? Por que vocês não tomaram poder? O que vocês fizeram? E vocês é que têm preconceito vocês deixam o nego vencer. Mas vocês é que não votam. Vocês são 51%. Aquela moça ali. Vocês são 51%. Gente da roça quase não dá preferência a essas coisas. Vê, acha bonito, mas não sabe o que é. A gente da roça não dá valor porque é gente da roça. Quem dá muita preferência é gente da cidade. Os moços do Rio chegam aqui e eu digo a eles: lá no Rio tem tanta coisa linda. Não, aquilo não é lindo. Nós conformemos com o Rio de Janeiro porque lá é a força da riqueza, é a força da engenharia quem manda. Tem casa, tem palacete, mas é casa bem organizada. É a força da riqueza, é a força da engenharia. Mas eles vêm aqui para ver a força da pobreza. Eu quero que eles admirem a força da pobreza. No dia 27 de setembro de 1913, deu um tufão de vento, virou um vapor na praia que vinha do norte carregado.
Essas pedras eu trouxe da praia em 19 de março de 1955. Guilherme me deu um pedaço de concha em 12 de março de 1964. Olha, das 437 favelas, eu tenho no mínimo uma pessoa da minha família, um primo em primeiro grau. E essa relação é uma relação permanente. Não é porque eu fui vereadora e hoje sou deputada, não. Eu sempre tive isso com a minha família, até porque mamãe nos educou a isso. 13 de maio era a data do grande encontro da família, onde meus avós vinham e contavam a história da escravidão pra gente, falava sobre isso. Morro do Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio. Benedita Souza da Silva Santos, a Bené, nascida e criada na favela, foi eleita em 1986 pelo Partido dos Trabalhadores, a primeira deputada negra no Congresso. Você chega com a lata d'água nessa altura, você vê a que peso está essa lata para nós. Negócio incrível. Por isso é que a gente aqui não precisa fazer ginástica, nem cu. O que teus pais faziam? Mamãe era lavadeira de roupa, né? E papai era lavador de carro. E ela foi, assim, lavadeira das chamadas figuras importantes, e como Juscelino Kubitschek. E eu entregava roupa na casa da Márcia Kubitschek. Eu fui uma menina que vesti muitas roupas da Márcia. Eu tenho algumas recordações assim, porque eu nunca pensei que na volta em que o mundo dá, eu pudesse, numa dessas voltas, encontrar-me com a Márcia, numa situação igual, de igual para igual. E a Márcia não tinha a menor lembrança de mim. Eu me lembro que quando eu cheguei no Congresso, a primeira pessoa que eu encontrei foi exatamente a Márcia e a mãe dela. E me sentei de frente. Mas elas nada, não, em absoluto nada. Eu também não disse absolutamente nada. Quer dizer, a Márcia não tem nenhuma lembrança da Benedita, mas eu tenho todas as lembranças da Márcia possível, né? De que como era boneca, de que como foi o vestido que eu ganhei da Márcia. Adepta da Assembleia de Deus, Benedita tem 2 filhos, 4 enteados e 12 netos. Seu marido, Aguinaldo Bezerra dos Santos, o Bola, foi candidato a vice-governador do estado pelo PT em 1986. Bola morreu de edema pulmonar agudo em dezembro de 1988, 3 meses depois desta filmagem. Igualzinho, ele não se importa não, primeiro os netos. Venha, Benilton! Vem, Benilton! Vem tomar café. Bené, quem que tá na mesa? Quem é que tá na mesa? Filho, sobrinhos, irmão, netos, é o que tá na mesa. E o marido? Filhos, e o marido? O marido já sabe. Eu tô meio jogando fora, né? Mas como é que é esse negócio de machismo e tal, em casa? É você que manda ou é ele? É ela. Quem? É ela que manda. Não, ainda é. Aqui a gente diz assim, eu sou contra, mas concordo. Certo? Sabe aquele negócio? Quem manda aqui é a companheira. Ela manda em tudo, ela sabe de tudo. Eu chamo ela de perfeição. Isso é a perfeição. Então, por isso que porque é inadmissível que eu saiba tanto quanto ele. Essa é que é a questão. A perfeição está exatamente em poder saber tanto quanto. Entendeu? Não. Aí isso daí é perfeição. Mas eu não sou daquele que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ela está ao meu lado. Só que ela não me dá espaço. Né? Quando eu falo, eu quero ela é isso, pronto, acabou. Gente, vocês estão comendo e eu não quero ficar falando, fazendo mise-en-scène não, porque eu tô com fome. Como é que a família vê a carreira da Benedita, a deputada, essas coisas? Pra gente é um prazer, empolgação, né, ter uma tia negra, favelada, né, pobre, na Constituinte, né. É uma honra. Embora que eu seja analfabeta, mas eu estou em primeiro lugar aqui na família para aconselhar, para falar alguma coisa. Eu acho para mim isso muito importante, né? Quer dizer que fora de Brasília, aqui quem manda é a senhora? Quem manda é a Celeida. A Dita manda lá no plenário da Constituição.
excelente, aqui é excelente. Como é que começou a religião, a política, essas coisas? Bom, na política nós sempre fomos muito militantes, porque nós éramos amigos, né, anteriormente. Ele com a história no Partido Comunista, a gente vivia brigando aqui, eu da igreja e ele do Partido Comunista daquela época. Mas os dois trabalhavam pela comunidade. Eu tenho uma história toda aqui. Meus pais eram umbandistas, minha mãe era mãe de santo, e eu comecei na Umbanda, mas o sincretismo já faz parte da história da nossa família. Aí íamos para a Igreja Católica, da Igreja Católica também, né, com a Umbanda. Foi aos 26 anos quando eu me decidi em sair da Igreja Católica e comecei a trabalhar com a Igreja Evangélica, quer dizer, espiritualmente falando. Bené, como se manifesta o racismo no seu caso? Nós vivemos numa situação de preconceito em alto grau. Aqui eu sou a Benedita. Mas quando a Bené chega lá em Brasília, ela é a deputada. Mas quando eu abro a porta, eu sou a empregada do prédio. Sabe, cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe, não conhece. Então, desde os bilhetinhos que mandam para mim, dizendo que eu sou Satã, que o meu lugar é no fogão e não tem que defender direito nenhum de mulher, que a mulher já tem direito até dizer chega e que não existe essa coisa de racismo no Brasil, nós é que estamos colocando. Então essas coisas são coisas que me pegam num determinado momento da minha vida e que é dureza, porque eu tô aqui, eu tô sabendo como a polícia me trata, como é que ela chega na porta, ou como é que ela faz. 18 de agosto de 1990. Ilê Torá Magbá, terreiro de Candomblé, em Santa Cruz da Serra, município do Grande Rio. Na cozinha do terreiro, os filhos e filhas de santo preparam a comida para a festa de Olubagé, obrigação anual consagrada ao Baluayê, ou Amulu, divindade da varíola e das doenças contagiosas. Devido à importância simbólica da comida no candomblé, a cozinha é um dos espaços sagrados do terreiro. Numa cerimônia privada, os orixás já foram alimentados. O que restou da comida dos santos está sendo ritualmente preparado para a refeição comunitária que se realizará de noite. Restos mortos do passado. Miguel Apolônio morreu no dia 29 de julho de 1930. Pedro Umbelino morreu no dia 1 de maio de 1945. Guilherme foi trabalhar na Saline em 23 de novembro de 1954. Guilherme me deu um retrato a 4 de maio de 1975. Guilherme casou no dia 9 de fevereiro de 1973. Convidou Gabriel dos Santos, amigo dele, para assistir. Gabriel reconheceu Guilherme como seu irmão em 24 de março de 1966. Eu hoje sou o zelador da minha casa. Não trabalho mais, estou aposentado. Sinto muito do fígado, dos intestinos, essas coisas. O trabalho na salina me maltratou muito as vistas. Não voltarei mais nunca para o trabalho. Estou aposentado por Dr. Geraldo no dia 25 de julho de 1960. Estou liberto para sempre. Gabriel Joaquim dos Santos. Moro sozinho, nunca me casei. Tenho intuição que não posso. Não houve nada que eu pudesse me casar. Fiquei solteirão, fiquei velho, mas tudo isso é pelo dom de Deus. Diamante, um cachorro de estimação de Gabriel, apareceu doente no dia 1 de janeiro de 1977. Gabriel mandou matar no dia 3 de janeiro. Lembrança e saudade do meu cachorro, companheiro de viagem. Nunca mais eu quero mais. Gabriel fez a sepultura de Diamante no dia 3 de janeiro. Quando eu vou dormir,
Eu ainda sonho com aquele movimento. Acordo, fico assim. Oh, meu Deus, que coisa bonita eu vi agora no sonho. Mas passou. Ah, menina, eu tive um sonho lindo com uma estátua, uma pessoa feita de pedra em cima de uma laje. Uma moça, parece uma santa. Praia de Copacabana, 1º de janeiro de 1989. Nos primeiros instantes do ano novo, os terreiros de Umbanda conduzem ao mar os barcos com oferendas para Iemanjá. Chico, João, Domingo, Nenê, Fulosina, esse povo viveram aqui no Vinhateiro em 1910. Acabou-se todos. Ganhei esse pássaro de vidro em 3 de janeiro de 1963. E hoje continuo a fazer alguma coisa, pelo sonho e pelo pensamento. O enfeite não vai terminar nunca. Essa borboletazinha foi presente que eu ganhei. Quem me deu foi o Costa. Tem muitas pessoas que a pessoa morre e pronto, joga tudo fora. Mas eu sou o contrário. As pessoas que já morreu, que tem um presente aqui deles, é uma lembrança para mim quando eu vou ver. Não tenho pena de quem morre, mas tenho saudade. Porque o morrer é natural, mas deixa saudade. Fiquei aqui para zelar por essas coisas, até hoje estou zelando. Gente de 85 anos já está caduca, não pode mais falar num aparelho desses. Aí entra um senhor e diz: o senhor não se esquece daquelas coisas mais antigas? Não, senhor, não me esqueço. As coisas que se deram há 50, 60 anos, me lembro de tudo. O pessoal daqui é tudo gente moderna, é tudo povo de 1900 para cá. Não tem mais quase ninguém de 1800, mas ainda tenho eu. Precisa que as pessoas mais velhas zelem por essas coisas antigas, que é pro pessoal moderno que tá chegando saber. Precisa que as pessoas mais velhas zelem por essa coisa mais antiga, que é pro pessoal moderno que está chegando saber, né? Mas eu vi, vou contar aos outros como foi, não é? Gabriel Joaquim dos Santos morreu no dia 3 de abril de 1985 e foi enterrado no cemitério Santa Isabel, em Cabo Frio. Em novembro de 1990, procuramos localizar seu túmulo. No livro de registro de óbitos do cemitério, constava apenas que ele fora enterrado numa catacumba ou gaveta mortuária. Segundo o administrador, os ossos de Gabriel foram retirados uns 3 anos depois, como é de praxe, mas colocados em lugar que ele desconhecia. Talvez os restos mortais de Gabriel estejam neste depósito à espera, como muitos outros, de um destino final.
Entre todas as cerimônias públicas do candomblé, a festa de Olubagé é a mais suntuosa. Obaluayê, cujo nome significa Rei de todos os espíritos do mundo, é o único orixá que se manifesta em seus filhos com o rosto encoberto. Assim, ele esconde as cicatrizes da varíola. Temido e respeitado, Obaluayê controla as doenças epidêmicas. Ele tanto pode preveni-las e curá-las, como provocá-las. O traje de Obaluayê é feito de palha da costa, uma espécie de ráfia africana que é utilizada nos rituais ligados à morte. Sob a palha, oculta-se o mistério da vida e da morte, da gênese e da transformação, da destruição e do renascimento. Sentada ao lado de Obaluayê, Nanã é a sua mãe mítica. Orixá ligado aos primórdios da criação, Nanã é a mais velha das divindades da água. Os mortos e ancestrais são seus filhos, simbolizados em seu emblema, bastão enfeitado com búzios. Na África, cantos de louvor a Nanã expressam as relações do orixá com o enigma da morte. Isto é morte, algo que aterroriza, inabitado país da morte. Vivemos e nele iremos ser recebidos. Para a purificação do terreiro e dos participantes da festa, Obaluayê reparte sua comida. O canto de saudação ao orixá diz que o rei do mundo convida o povo da terra para comer. No candomblé, tanto os deuses como os homens necessitam de certos alimentos para manter e fortalecer sua força dinâmica, o axé. Os alimentos são servidos obrigatoriamente em folhas de mamona, que, pela sua forma, simbolizam a mão humana. Tudo deve ser comido, nada deve sobrar ao fim da festa. Na conclusão da festa, os filhos de Obaluayê dançam virados no santo. Obaluayê, rei do mundo, aponta para a cabeça, sede da vida, e para a frente, simbolizando o caminho onde se escoa o destino do homem. Rodopiando, o orixá varre as doenças e impurezas do mundo. O Brasil já foi mandado por Portugal. O Brasil já foi uma roça portuguesa. Aqui já foi tudo. Existiu aqui um cativeiro muito perigoso. Os portugueses a carregar negro das costas da África para botar aqui para trabalhar na enxada. E essas coisas tudo já passou. Daí o português entregou isso, Dom Pedro I fez a independência. Botou o Brasil para cá e Portugal para lá.
E daí ficou o Brasil por conta de nós próprios.